Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuando aqui com a leitura da obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Estamos no volume 1, é uma obra bastante extensa, de 10 volumes, esta obra é uma obra maravilhosa. Estamos aqui bem no comecinho, e hoje vamos entrar aqui no estamos no volume 1, vamos aqui fazer a leitura inicialmente do capítulo 10, dando continuidade no vídeo anterior. Cântico de Maria. Ela se lembrava de tudo o que o seu espírito havia visto em Deus. Então, vamos ver aqui essa narração que a Maria Valtorta vai fazer hoje para nós, dessa cena aqui do Cântico de Maria. 2 de setembro de 1944. Somente ontem à tarde, sexta-feira, é que a minha mente se iluminou para ver. Não vi outra coisa senão uma Maria bem jovem, uma Maria de no máximo 12 anos, cujo rostinho já não tem mais aquelas rotundidades próprias da meninice, mas vai deixando ver os contornos da mulher, naquela forma oval que se alonga. Também os cabelos não estão mais caídos sobre o pescoço, com os seus cachinhos leves, mas estão divididos, formando duas boas tranças de uma cor de ouro esmaecida. Parecem uma liga de prata de tão claros, e descem pesando pelos ombros, chegando até a cintura. Seu rosto agora está mais pensativo, mais maduro, ainda que continue a ser o rosto de uma menina bela e pura, que toda vestida de branco está costurando em um pequeno quarto, também branco, de cuja janela escancarada pode-se ver o edifício imponente do templo, no centro, e depois toda a descida dos degraus dos pátios e dos pórticos. Atrás dos muros que rodeiam o templo, vê-se a cidade com suas ruas, casas e jardins, e no fundo o cume arredondado e verde do Monte das Oliveiras. Ela está costurando e cantando em voz baixa. Não sei se é um canto religioso. Diz assim: como uma estrela dentro da água clara, brilha-me uma luz no coração. Desde minha infância de mim não se separa, e suavemente ela me guia com amor. No coração eu tenho um canto. De onde ele virá? Homem, tu não sabes disso. Vem de onde repousa o santo. Eu olho para a minha estrela clara e não quero coisa alguma que não seja, mesmo a mais doce e querida, mas que não seja esta doce luz que é toda minha. Tu me trouxeste desde os altos céus, ó minha estrela, no seio de uma mãe. Vives agora em mim, mas por fora dos véus. Te estou podendo ver, ó rosto glorioso do Pai. Quando darás à tua serva a honra de ser do Salvador a humilde serva? Manda-nos do céu o Messias. Aceita, ó Pai Santo, a oferta de Maria. Nossa, que canto maravilhoso, lindo, né? E ela continua a narração. Maria se cala, sorri e suspira, e depois se inclina e se ajoelha em oração.
Seu pequeno rosto é todo uma só luz, erguido depois para o céu límpido de um belo céu de verão. Parece atrair para si toda aquela luminosidade e irradiá-la de si. Ou melhor, parece que um sol escondido no seu interior irradie suas luzes e incendeie a neve levemente rosada da face de Maria, derramando-se sobre as coisas e o sol que brilha na terra, abençoando e prometendo toda sorte de bens. Enquanto Maria está para levantar-se, depois de sua amorosa oração, e em seu rosto ainda lhe permanece a luminosidade do êxtase, entra a anciã Ana de Fanuel e para, assombrada ou pelo menos admirada pelo ato e pelo aspecto de Maria. Depois a chama: Maria! E a menina se volta com um sorriso diferente, mas sempre muito lindo, saudando-a. Ana, a paz esteja contigo. Estavas rezando? A oração não te basta nunca? A oração poderia me bastar, mas eu falo com Deus. Ana, não fazes uma ideia como eu o sinto próximo de mim. Mais do que próximo, sinto-o em meu coração. Deus me perdoe esta soberba, mas eu não me sinto sozinha. Estás vendo? Lá naquela casa de ouro e de neve, atrás da dupla cortina, está o Santo dos Santos. Nenhum olho, a não ser o do sumo sacerdote, pode fixar-se no propiciatório, sobre o qual repousa a glória do Senhor. Mas eu não preciso olhar com toda a alma cheia de veneração para aquele duplo véu bordado, que se move com as ondas dos cantos das virgens e dos levitas, e guarda o perfume dos preciosos incensos, como para tentar perfurar sua urdidura, a fim de ver transparecer o testemunho. Sim, também eu olho para ele. Não temas que eu não o olhe, cheia de veneração, como fazem todos os filhos de Israel. Não temas que o orgulho me segue, a ponto de fazer-me pensar isto que estou dizendo. Eu olho para ele. Não há nenhum servo humilde no povo de Deus que olhe com mais humildade para a casa do Senhor, como eu, pensando ser a mais indigna de todos. O que eu vejo? Vejo um véu. O que deve estar por trás do véu? Um tabernáculo. O que há nele? Se olho em meu coração, eis que vejo Deus que brilha em sua glória e amor, dizendo-me: Eu te amo. E lhe digo: Eu te amo. E sinto-me derreter, me deleito em cada palpitação do coração, neste beijo recíproco. Eu estou no meio de vós, mestras e companheiras queridas, mas um círculo de fogo me separa de vós. Dentro do círculo estamos Deus e eu, que vos vejo através do fogo de Deus, e assim vos amo. Mas não posso amar-vos segundo a carne. Jamais poderei amar ninguém segundo a carne. Só posso amar a este que me ama, segundo o Espírito. Eu conheço a minha sorte. A lei secular de Israel quer que cada menina se torne esposa e cada esposa mãe. Mas eu ainda que, obedecendo à lei, obedeço uma voz que diz: Eu te quero. Mas como poderei fazer isso se sou e serei virgem? Esta tão doce e irresistível presença que está comigo me ajudará, porque ela é que quer assim. Eu não temo. Não tenho mais pai nem mãe. Só o Eterno sabe como nesta dor se purificou tudo o que eu tinha de humano. Foi uma purificação por meio de uma dor atroz. Agora não tenho ninguém além de Deus. A Ele obedeço, portanto, cegamente. Já teria obedecido até contra meu pai e minha mãe, porque a voz me instruiu que quem quer acompanhá-la deve ir além dos pais, que são amorosos guardiões, rondam os muros do coração filial, querendo conduzi-los a alegrias, mas segundo o modo de ver deles. Não sabem que há outros modos que conduzem a uma alegria infinita.
Eu lhes teria deixado as vestes e o manto para acompanhar a voz que me diz: Vem, ó minha querida, ó minha esposa. Eu lhes teria deixado tudo. As pérolas das alegrias, as pérolas das lágrimas, que choraria por dever obedecer, e os rubis do meu sangue, dado que até a morte eu teria desafiado para acompanhar a voz que me chama. Lhes diria que há algo maior e mais doce do que o amor paterno e materno. É a voz de Deus. A sua vontade agora me deixou livre até do laço da piedade filial. Agora não teria sido propriamente um laço. Eles eram dois justos, e Deus certamente lhes falava, como faz comigo. Eles seguiriam a justiça e a verdade. Quando penso neles, os vejo na tranquila espera dos patriarcas. Apresso com o meu sacrifício a chegada do Messias, para abrir-lhes as portas do céu. Sobre a terra, sou eu que me dirijo, ou melhor, é Deus que dirige a sua pobre serva, dando-lhe as suas ordens. Eu as cumpro, pois cumpri-las é minha alegria. Quando chegar a hora, direi ao esposo o meu segredo, e ele o aceitará. Mas, Maria, que palavras encontrarás para persuadi-lo? Terás contra ti o amor de um homem, a lei e a vida. Eu terei Deus comigo. Deus abrirá à luz o coração do meu esposo. A vida perderá os espinhos da sensualidade, tornando-se uma pura flor com perfume de caridade. A lei, ora, Ana, não me digas que sou uma blasfemadora. Eu acho que a lei está para ser mudada. Por quem dirás tu se a lei é divina? Pelo único que a pode mudar, por Deus. O tempo está mais perto do que pensais, e eu vos digo, porque, lendo Daniel, uma grande luz se fez em mim, partindo do fundo do meu coração, e minha mente compreendeu o sentido das palavras misteriosas. As 70 semanas serão abreviadas pelas orações dos justos. Foi mudado o número dos anos? Não. A profecia não mente. A medida do tempo profético não é o curso do sol, e sim o da lua. Portanto, eu te digo, a hora está perto. Quando se ouvirá o vagido daquele que nasceu de uma virgem? Oh, se esta luz que me ama quisesse me dizer, já que me diz tantas coisas, onde estás a feliz donzela que dará a luz do Filho de Deus, que dará o Messias ao seu povo? Caminhando descalça, percorreria a terra, e nem o frio, nem o gelo, nem a poeira, nem a canícula, nem as feras, nem a fome seriam para mim obstáculos para eu chegar perto dela e dizer-lhe: concede à tua serva e à serva dos servos de Cristo de viver sob o teu teto. Eu trabalharei o moinho e a prensa. Coloca-me como escrava ao lado do moinho, ou como pastora do teu rebanho, como a que limpa as fraldas do teu filho. Coloca-me em tuas cozinhas, junto aos teus fornos. Coloca-me onde quiseres, mas me aceita, que eu o possa ver, que eu ouça sua voz, que dele eu receba um olhar. Se não me quisesse como mendiga à sua porta, eu haveria de viver de esmolas e de zombarias ao ar livre, sujeita aos perigos do tempo, contanto que pudesse ouvir a voz do Messias menino, o eco dos seus risos, depois vê-lo caminhar. Talvez algum dia eu recebesse dele a esmola de um pão. Oh, ainda que a fome me estivesse dilacerando as entranhas, eu estivesse desfalecendo depois de tanto tempo sem comer, eu não comeria aquele pão. Eu o conservaria em um saquinho de pérolas sobre o meu coração e o beijaria para sentir o perfume da mão do Cristo. E já não sentiria mais fome nem frio, porque aquele contato me daria êxtase e calor, êxtase e alimento. Tu deverias ser a mãe do Cristo, tu que o amas tanto assim. Serás para isso que queres permanecer virgem?
Oh, não! Eu sou apenas miséria e pó. Não ouso levantar o olhar em direção à glória. É por isso que eu gosto de olhar para dentro do meu coração mais do que para o duplo véu, além do qual está invisível a invisível presença de Jeová. Lá está o Deus terrível do Sinai. Mas aqui em mim eu vejo o nosso Pai, uma face amorosa que me sorri, que me abençoa, porque eu sou pequena como um passarinho que o vento sustenta, sem sentir peso algum, e frágil como o caule do pequeno lírio selvagem, que só sabe florescer e exalar seu perfume, não opondo outra resistência ao vento, a não ser a de sua perfumada e pura doçura. Deus, o meu vento de amor, não é por isso que permaneço virgem, mas porque se o Filho de Deus é de uma virgem, ao Santo do Altíssimo não pode agradar, senão aquilo que no céu ele escolheu por mãe e aquilo que na terra lhe fala do Pai Celeste, a pureza. Se a lei meditasse isto, e os rubis que os multiplicaram em todas as sutilezas voltassem sua mente para horizontes mais altos, mergulhando-se no sobrenatural, deixariam de lado o humano e o lucro, que é o que eles procuram, esquecendo-se de seu fim supremo, orientando os seus ensinamentos à pureza, a fim de que o rei de Israel a encontre ao chegar. Com a oliveira do Pacífico, com as palmas do triunfador, espalhar lírios, mais lírios, muitos lírios. Quanto sangue o Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue das milhares e milhares de feridas que Isaías viu no corpo do homem das dores, está caindo uma chuva de sangue, como o orvalho, um vaso poroso. Que este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia, mas sim em cálices de pureza odorífera, que o acolhem e o recolhem, para depois aspargi-lo sobre os doentes do espírito, sobre os leprosos da alma, que estão mortos para Deus. Dai lírios para enxugar os suores e as lágrimas do Cristo, como a cândida veste de pétalas puras. Dai lírios e mais lírios para o ardor de sua febre de mártir. Oh, onde estará aquele lírio que te carrega? Onde estará quem te desdentará em tua febre ardente? Onde estará aquele que se tornará vermelha pelo teu sangue, morrendo pela dor de te ver morrer? Onde estará quem chorará pelo teu corpo esvaindo sangue? Ó Cristo, Cristo, meu suspiro. Maria se cala, lacrimejante e esmagada. Ana se cala por algum tempo e depois, com sua branca voz de anciã comovida, diz: Tem mais alguma coisa para ensinar-me, Maria? Maria leva um susto. Em sua humildade, ela crê que sua mestra a esteja censurando e diz: Ó, perdão, tu és mestra e eu sou uma pobre nada, mas esta voz me saiu do coração. Eu bem que a vigio para não falar, mas como um rio que sob o impulso da onda arrebenta os diques, eis que eu fui apanhada transbordando. Não faças conta de minhas palavras e castiga a minha presunção. As palavras misteriosas deveriam ficar na arca secreta do coração, que Deus, em sua bondade, trata tão bem. Eu sei disso, mas é tão doce esta invisível presença que dela eu estou ébria. Ana, perdoa a tua pequena serva. Ana a abraça e todo o seu velho rosto rugoso treme, brilhando em prantos. As lágrimas escorrem por entre as rugas, como a água por terreno acidentado se transforma em um pântano que treme. Mas a velha mestra não provoca riso. Pelo contrário, o seu pranto excita a mais alta veneração. Maria está entre os seus braços, com o rostinho entre o peito da velha mestra. E tudo termina assim. Então, que cena belíssima, né? Desse transbordamento que Maria tem ali com a sacerdotisa Ana,
todo esse transbordamento que está dentro dela, essas palavras que vão brotando, que ela nem percebe. E Ana fica extasiada de ouvir essas palavras que ela é a mestra, né, de Maria, mas que Maria ensina muito mais ela do que ela mesma ensina Maria. Então essa reverência, essa cumplicidade das duas é muito bonito de ver. Então vamos ver aqui o que Jesus vem falando, né, depois dessa cena narrada pela Valtorta. Jesus diz: Maria se recordava de Deus, sonhava com Deus, pensava estar sonhando. Não fazia mais do que rever tudo o que o seu espírito havia visto no fulgor do céu de Deus, no momento em que tinha sido criada, para ser unida à carne concebida na terra. Ela partilhava uma das propriedades de Deus, ainda que de modo bem menor, como a exige a justiça. Assim, ela tinha a faculdade de recordar, ver e prever, por atributo de uma inteligência poderosa e perfeita, não lesada pela culpa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver e prever através do Espírito. Isto explica também a faculdade de ver o futuro. Muitas vezes esta faculdade aparece pela vontade de Deus, de modo direto. Outras vezes vem pela lembrança que se ergue com o sol da manhã, iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios altos demais para que os possais compreender plenamente. Mas pensai, aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com o sopro de seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus, por origem, filhos seus também pela meta e que fostes designados, poderá ele, por acaso, dar-vos algo sem ser ele mesmo? Ele vô-lo dá em uma medida infinitamente pequena, porque nunca uma criatura poderia ter a capacidade do seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, é perfeita e completa. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem Adão! A culpa certamente diminuiu essa inteligência. Mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade tem a mente humana unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana unida à de Deus pela graça. Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens. Só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo o que se refere a assuntos humanos, e nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural, porque o demônio é pai da mentira. Conduzi-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade, senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar. Assim como um pai que faz um filho recordar-se da casa paterna ao dizer: estás lembrado de quando comigo fazias isto, vias aquilo, ou ouvias aquilo outro? Estás lembrado de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembras-te de quanto me viste pela primeira vez, o sol fulgurante no meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada e estava ainda limpa do marasmo, que mais tarde te diminuiu e degradou, quando o mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegastes a compreender, em um sobressalto de amor, o que é o amor? Qual é o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar,
vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito é necessário a graça. Para possuir a verdade e a ciência é necessária a graça. Para o homem ter o Pai é necessário a graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem a sua morada. É o propiciatório sobre o qual pousa o Eterno e fala não mais de dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus, das palavras ouvidas da mente criadora e que a bondade ressuscita em seus corações, para elevá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do tempo. Maria era cheia de graça. Toda graça una e trina estava nela. Toda graça una e trina a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a com o leito nupcial para a prole, divinizando-a para a sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento e abre o ciclo dos porta-vozes de Deus no Novo Testamento. A arca da verdadeira palavra de Deus, olhando em seu seio eternamente inviolado. Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado, e se recordava, como todos os santos, tê-las já ouvido, quando gerada em seu espírito imortal, de Deus Pai, Criador de toda a vida. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas, por divina prudência, que é bondade e merecimento, em favor da criatura. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento, ao ser a mãe de Cristo, como fiel, boa vontade que Deus quis ter em seu Cristo para fazê-lo redentor. O Espírito de Maria estava no céu, sua personalidade e sua carne estavam na terra, devendo pisar terra e carne, para chegar ao Espírito e uni-la ao Espírito, num abraço fecundo. Nota minha, que a Maria Valtorta que vai dizer. Durante todo o dia de ontem, estive imaginando ver o anúncio da morte dos pais de Maria dada por Zacarias. Quem saberá por quê? Assim também eu pensava como Jesus teria tratado a lembrança de Deus por parte dos santos. Hoje de manhã, quando começou a visão, eu disse: agora vão dizer que Maria está órfã. E já ia ficando com o coração pequenino, porque era a minha tristeza destes dias que eu teria visto e sentido. Pelo contrário, não há nada de tudo o que eu pensava ver ou ouvir, nem mesmo uma só palavra. Isto me consola, porque me diz que não há nada de mim própria, nem mesmo uma honesta sugestão sobre determinado ponto. Tudo vem mesmo de outra fonte. Meu medo medo contínuo cessa. Até a próxima vez, porque este medo de ser enganada e de enganar me haverá de acompanhar sempre. Então aqui Maria Valtorta faz uma nota aqui referente, né? Ela achava que na cena a Maria ia receber o comunicado da morte dos pais, mas então, assim, era uma expectativa humana, mas que não aconteceu. Então, ela ficou tranquila, porque ela viu que ela não estava colocando nada do humano dela, da perspectiva dela, do que ela pensava, mas tudo vinha realmente da fonte que estava revelando para ela aquelas cenas e todo esse ensinamento. E aqui nessa parte onde Jesus vem falando, nossa, é assim, maravilhoso escutar Jesus se referindo à mãe, né, essa realidade ali dessa intimidade de Maria com o Eterno, dessa intimidade da alma dela, que existia toda essa lembrança de quando ela estava, da alma dela lá no céu. Então, Jesus vem falando ali por causa dessa realidade da graça, por ela estar em estado de graça, por ela estar num estado de pureza. Mas não só isso, porque ela era imaculada, então ela tinha ali a graça atuando nela,
e essa inteligência mais intacta do que é nos demais filhos de Adão, assim como somos nós, que por causa do pecado original e né, tivemos muita ruptura, muito assim, nós temos uma distância do que deveria, né? Se nós tivéssemos nos mantido na perfeição daquilo que Deus criou, sem termos saído da vontade de Deus, lá no Éden, nós também teríamos, né, essa potência da memória, inteligência e vontade de forma íntegra em cada um de nós, o que não acontece. E o que ele fala é bastante importante em relação ao estado de graça. Como é importante o estado de graça. O quanto que o estado de graça na alma faz com que a alma né, tenha essa união, essa proximidade com Deus e restitui muito daquilo que Deus, quando Ele nos fez. Então, o estado de pecado, que é o contrário do estado de graça, ele retira tudo isso. E aquelas pessoas que estão no estado de graça, elas conseguem, né, assim como Maria, ter né, essa união com Deus, essa lembrança de Deus, essa intimidade com Deus, realmente esse estado de união com Ele. E quando o contrário tem como guia ali, né, o próprio Satanás, que é o que guia, que é o que orienta, que é o que conduz a criatura. Então, quanto é importante, né, nesse trecho que o Senhor vem falando dessa importância do estado de graça. E olha só, vou repetir o que Jesus disse aqui, meu Deus, que é maravilhoso, tem que ficar gravado assim, selado no nosso coração. Contudo, para o homem possuir o Espírito, com E maiúsculo aqui, né, ele está falando do Espírito Santo, é necessário a graça. Para possuir a verdade e a ciência, é necessária a graça. Para o homem ter o Pai, é necessário a graça. Então aqui ele está falando, né, do Espírito Santo, do Pai, e está falando ali também da verdade e da ciência, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo, né? A graça é a tenda em que as três pessoas fazem sua morada. É o propiciatório sobre o qual pousa o Eterno e fala, não mais dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Então, esse contato, essa intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, só se dá nas almas que estão em estado de graça. E aqui ele vem, né, confirmando, Maria era cheia de graça, toda graça, una e trina estava nela, toda graça, né, toda a graça da Santíssima Trindade estava sobre ela, a graça una e trina. E então, para nós, tem que ficar muito claro, né, que nós precisamos, né, desse estado de graça, ao menor passo que dermos fora da graça, nós temos que corrermos para o sacramento, para restabelecer essa união com Deus, para que tenhamos em nós, né, o Espírito, né, o Filho, o Pai, a Santíssima Trindade, habitando nesse tabernáculo, habitando nesse templo que somos cada um de nós. Somos templos do Espírito Santo, somos templos de Deus, somos templos da Santíssima Trindade, somos esse propiciatório, somos esse local onde Deus quer morar, Deus quer fazer a sua morada, quer se revelar, Deus quer se revelar para nós, só que não se revela se nós estivermos sujos, né, em estado de pecado. Aí Deus não consegue se manifestar, não porque Ele não queira, mas porque Deus não toca, né, numa alma onde está ali. Porque uma alma que está, né, nesse estado de pecado, ela por si só, né, por sua vontade, ela quis estar nessa lama. Então Deus não toca nessa lama. Embora Ele não se suje ao tocar a lama, mas Ele quer ali aquele tabernáculo puro que Ele fez nos puros para Ele. E agora vamos dar uma olhada aqui, ver o capítulo 11, onde Maria confidencia o seu voto ao sumo sacerdote. 3 de setembro de 1944. Que noite de inferno! Parecia mesmo que os demônios estivessem soltos sobre a terra. Canhanaços, trovões, relâmpagos, perigo, medo, sofrimento por estar em uma cama tão minha, e em meio a tudo isso, como uma flor toda branca e suave, colocada entre labaredas e espinheiros, a presença de Maria, que está um pouco mais adulta do que na visão de ontem, mas sempre jovem, com as suas tranças loiras sobre os ombros,
com o seu vestido branco, com o seu sorriso doce e cheio de recolhimento. Um sorriso interior, voltado para o mistério glorioso que ela acolheu em seu coração. Passo a noite comparando o seu suave aspecto com a ferocidade que há no mundo e relembrando suas palavras de ontem cedo, um canto de viva caridade, um ódio dos que se dilaceram. Agora de manhã, tendo voltado ao silêncio do meu quarto, assisto a esta cena. Maria está sempre no templo. Agora ela está saindo com outras virgens do templo verdadeiro e propriamente dito. Lá dentro deve ter havido alguma cerimônia, pois o cheiro do incenso se espalha pelo ar, que está todo avermelhado por causa de um belo pôr do sol, que eu diria de um outono adiantado, com o céu docemente cansado, com um outono sereno, inclinando-se sobre os jardins de Jerusalém, nos quais o amarelo ocre das folhas, estando para cair, vão derramando manchas loiras avermelhadas no verde prateado das oliveiras. A fileira, ou melhor, o cândido enxame das virgens atravessa o pátio dos fundos, sobe por uma escadaria, passa por uma série de pórticos, entra em um outro pátio mais simples, quadrado, tendo uma única entrada. Deve ser este o lugar que serve para acomodar os pequenos quartos das virgens destinadas ao templo, pois cada menina se dirige para a sua cela, como uma pombinha para o seu ninho, e até parece um bando de pombas que se separam depois de estarem unidas, respondendo a um apelo. Muitas, eu diria, todas falam entre si em voz baixa e alegre, antes de se separarem. Maria está calada. Somente antes de se separar das outras, ela as saúda afetuosamente. Depois se dirige para o seu pequeno quarto, que fica num canto à direita. Lá, ela se encontra com uma mestra, também anciã, embora não tanto quanto Ana de Fanuel. Maria, o sumo sacerdote te espera. Maria olha para ela ligeiramente surpresa, mas não lhe pergunta nada. Responde só isto: irei imediatamente. Não sei se a ampla sala em que ela entra faz parte da casa do sacerdote, ou se faz parte dos aposentos das mulheres que trabalham no templo. Só sei que é uma sala vasta e muito clara, bem arrumada, onde além do sumo sacerdote, majestoso em suas vestes, estão também Zacarias e Ana de Fanuel. Maria faz uma grande reverência na entrada, não continuando a entrar até que o sumo sacerdote lhe diga: adiante, Maria, não temas. Maria ergue então de novo o corpo e vai para a frente devagar. Não porque queira, mas por um movimento involuntário que lhe dá um ar solene, fazendo-a parecer de fato uma mulher. Ana sorri para ela, para dar-lhe coragem, e Zacarias a saúda, dizendo: a paz esteja contigo, prima. O pontífice a observa atentamente e depois diz a Zacarias: nela se vê logo a estirpe de Davi e de Araão. Minha filha, eu conheço a tua graça e bondade. Sei que cada dia vieste crescendo na ciência e na graça, aos olhos de Deus e dos homens. Sei que a voz de Deus murmura no seu coração as mais doces palavras. Sei que tu és a flor do templo de Deus e que um terceiro querubim está diante do testemunho, desde quando tu lá estás. Eu gostaria que o teu perfume continuasse a subir com incenso em cada novo dia. Mas as palavras que a lei diz são outras. Tu não és mais uma menina, mas uma mulher. E toda mulher deve ser esposa em Israel, para levar ao Senhor o seu filho varão. Tu cumprirás a ordem da lei. Não tenhas medo, não fiques envergonhada. Estou bem lembrado da tua realeza. A própria lei já tutela a sua condição, quando ordena que a cada homem seja dado a mulher da sua estirpe. Ainda que assim não fosse, assim eu o faria para não corromper o teu nobilíssimo sangue.
Não conheces, Maria, alguém da tua estirpe que possa ser o teu esposo? Maria ergue o rosto, todo ruborizado de pudor, e sobre o qual, dos cílios das pálpebras, vem brotando um primeiro sinal de pranto, e com voz trêmula responde: Ninguém. Mas ela não pode conhecer alguém porque entrou aqui em sua infância, e a estirpe de Davi tem sido perseguida e dispersa de tal modo que não foi possível que os diversos ramos se reunissem como uma fronde, formando a copa da palmeira real, diz Zacarias. Então vamos deixar para Deus a escolha. As lágrimas até aí contidas jorram agora e descem até a boca trêmula, e Maria lança um olhar suplicante à sua mestra. Maria fez um voto ao Senhor pela sua glória e pela salvação de Israel. Naquele tempo ela não passava de uma menina, estava aprendendo a soletrar e já se tinha obrigado por um voto, diz Ana em sua ajuda. O teu pranto então é por isso? Não é por resistência à lei? É por isso, e não por outra causa, eu obedeço a ti, sacerdote de Deus. Isto vem confirmando tudo o que sempre me foi dito de ti. Há quantos anos que fizeste esta promessa de virgindade? Desde sempre, penso. Ainda não estava neste templo e já me havia entregue ao Senhor. Não és tu aquela pequenina que faz agora 12 invernos, vieste pedir-me para entrar? Para entrar? Sou eu. E como podes dizer que naquele tempo já eras de Deus? Se olho para trás, vejo-me consagrada já ao Senhor. Não posso lembrar-me da hora em que nasci, nem de como foi que a comecei a amar a minha mãe e a dizer a meu pai: Meu pai, eu sou tua filha. Mas eu me lembro, ainda que não saiba quando começou, ter dado a Deus meu coração. Talvez tenha sido com o primeiro beijo que eu soube dar, com a primeira palavra que eu consegui pronunciar, com o primeiro passo que eu fui capaz de dar. Sim, isto mesmo. Creio que a primeira recordação de amor vou encontrá-la no primeiro passo firme que eu consegui dar. Minha casa tinha um jardim cheio de flores, tinha um pomar e muitos campos, e lá havia uma nascente, bem lá no fundo, ao sopé de um monte, e a nascente jorrava de uma rocha escavada, que formava uma gruta. Era cheia de ervas de talos longos e finos, que ficavam pendurados como pequenas cascatas verdes, que vinham de diversas direções e parecia que estivesse chovendo, porque as folhinhas leves das pequenas copas, semelhantes a um bordado, tinha uma gotinha de água em cada uma, que ao pingar fazia o som de uma campainha, bem pequenina. E a nascente também cantava. Lá havia passarinhos dos ramos das oliveiras e das macieiras, que estavam na encosta acima da nascente. Pombas brancas que vinham lavar-se no espelho límpido da água da fonte. Eu não me lembrava mais de tudo aquilo, porque eu tinha colocado todo o meu coração em Deus. E com exceção do pai e da mãe, amados por mim na vida e na morte, quaisquer outras coisas da terra tinham desaparecido do meu coração. Mas tu me estás fazendo pensar, sacerdote. Devo descobrir quando foi que me dei a Deus. E por isso as coisas dos primeiros anos estão voltando à minha mente. Eu amava aquela gruta, porque mais doce do que o canto da água e dos passarinhos, lá eu ouvia uma voz que me dizia: Vem, minha querida. Eu amava aquelas ervas ornadas em gotas sonoras e parecidas com lindos diamantes, porque nelas eu via o sinal do meu Senhor e me tornava alheia a tudo mais. Ao dizer a mim mesma: Vê como é grande o teu Deus, ó minha alma, aquele que faz os cedros do Líbano. Lá no norte fez também aqui estas folhinhas que se inclinam sob o peso de um mosquitinho, para a alegria dos teus olhos e como anteparo para os teus pequenos pés. Eu amava aquele silêncio das coisas puras, o vento leve, a água prateada, o asseio das pombas. Eu amava aquela paz que velada sobre a pequena gruta, descendo das macieiras e das oliveiras, agora toda em flor, e depois toda carregada de frutos. Eu não sei, parecia que a voz me dissesse:
Vem tu, minha oliva linda, vem tu, doce maçã, vem tu, fonte selada, vem tu, ó minha pomba. Doce o amor do pai e da mãe. Doce era a voz deles que me chamava. Mas esta voz, ó, no paraíso terrestre, penso que foi assim que eu ouvi aquela voz que foi a culpada, e eu nem sei como foi que ela pôde proferir um sibilo a esta voz de amor. Como pôde apetecer um outro conhecimento que não fosse o de Deus? Com os lábios que ainda estavam com o cheiro do leite materno. Mas com o coração tornado ébrio pelo mel celeste, eu disse então: Eis-me aqui, eu vou, sou tua. E nenhum outro Senhor terá minha carne, senão tu, Senhor, como outro amor não terá o meu espírito. Parecia-me estar repetindo coisas já ditas e estar cumprindo um rito a tempo realizado. Nem era estranho para mim, o esposo escolhido, porque dele conhecia já o ardor e minha vida estava já feita à sua luz, e minha capacidade de amar se havia completado entre os seus braços. Quando foi? Não sei. Do lado de lá da vida, eu diria, porque sinto que sempre o tive e que ele sempre me teve, e que eu existo porque ele me quis para a alegria do seu espírito e do meu. Agora eu obedeço, sacerdote. Mas diz-me tu, como é que deverei agir? Não tenho pai nem mãe. Se tu meu guia. Deus te dará o esposo, e santo ele há de ser, pois te entregas a Deus. Tu contarás ao teu esposo qual é o teu voto. E ele aceitará? Assim espero. Reza, ó filha, para que ele possa compreender teu coração. Vai agora, Deus te acompanhe sempre. Maria se retira com Ana, Zacarias fica com o pontífice. Cessa assim a visão. Nossa, que maravilha! Não tenho o que dizer desse pedido aqui, né? De todo dessa emanação do coração de Maria ali, da iminência dela precisar se casar para cumprir a lei e dela já saber que o coração dela já era de Deus, que a vida dela, que ela era a carne dela, tudo, toda ela era de Deus. E como que seria, né? Como que aconteceria? Então nós vamos descobrir depois nos próximos capítulos como que vai dar, né? Como que vai se resolver essa situação ali, né? Dessa realidade ali de Maria, de ela ter se prometido a Deus desde sempre e ao mesmo tempo precisa cumprir com a lei. E ela, como uma obediente e zelosa da lei, uma judia zelosa da lei, cumpridora da lei de Deus, precisava também cumprir com essa realidade ali de ter que se tornar esposa. Então nós vamos acompanhar no próximo capítulo e nós hoje ficamos por aqui. Que a graça de Deus nos acompanhe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados.